de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora, segunda-feira é dia de ataque rápido, um ataque rápido renovado para fazer aqui todo um rescaldo daquilo que foi o último jogo do Vizela, não é, malta? É Vizela? Vizela? Para homenagear quem não Maia, está. Mas o Maia não sai, não é? Já vi. Isto é fun fact, o Pedro Jorge da Cunha sentou-se ali na cadeira do Maia e a primeira coisa que ele disse foi: pá, o Vizela joga muito à bola. E nós achamos que pode ser da cadeira. Foi a minha primeira homenagem da manhã ao Pedro Filipe Maia. Já estou com saudades dele. E então? O que é que... Receberam muitas mensagens? A quando do... Muitos CVs? Muitos CVs, CVs, sim. Dizer... Mas é engraçado que a maioria das mensagens foi: e agora ao desenterrado? É verdade. Quem é que vai ganhar o desenterrado? Essa é que é a E grande vi um questão. comentário que me marcou que foi assim: pá, nunca imaginei que ele fosse do Porto. O outro usa o clube na camisola. Mas nunca imaginei que o Maia fosse do Porto. E portanto, 33% de vocês acertaram. Já disse ao Maia hoje que ontem fui bombardeado de mensagens a perguntarem-me se era mesmo verdade. E infelizmente respondi sempre: é mesmo verdade. É verdade. Portanto, E ele a sua imagem paira por este episódio, portanto é quase um episódio censurado. Falando aos não é? bocadinhos, não é? Exato. Olha, aqui. meus senhores, falando de coisas sérias, Sporting, campeão nacional, o fim de semana, ou o sábado neste caso, foi aquilo que se esperava, muitos nervos, muito quanto é que está aqui, quanto é que está ali. O Benfica ajudou o Sporting, mas acho que podemos começar por aqui com campeões, mais vitórias, menos, ou aliás, o mesmo número de vitórias, menos derrotas, melhor ataque, melhor defesa. Concordarão comigo que será um campeão justo? Sim, isso aí não há dúvidas. Acho que desde logo olhando para o mapa por jornada, ver que o Benfica esteve 2 vezes no primeiro lugar e perdeu na jornada a seguir, portanto diz muito da não consistência ou do não aproveitamento do Benfica e da consistência do Sporting, por mais que tenha sido uma época, como disse o Yulman, como é que ele disse? Só nós, não é? De 3 treinadores e conseguir ganhar, mas o Sporting era, falámos disso aqui, era o favorito para este título. Nunca se imaginou que seria uma época com tantos solavancos, mas há uma coisa que é certa, quer no início da época, quer a meio, Frederico Varandas não abriu mão de nenhum jogador e acho que isso fez toda a diferença. Tendo uma equipa com líderes lá dentro, isso acabou por superar todo o ruído, todo o burburinho, todo até o fracasso que existiu à volta, que existiu fora. Portanto, acho que o Sporting sai com total justiça com este título, e a última jornada traz isso. Eu, em relação à última jornada, acho que ficou um bocadinho aquém, porque fez-nos viajar no tempo de vamos àqueles jogos todos ao mesmo tempo, vamos fazer contas. Tardes de rádio. E na verdade não se fez assim tantas contas. A única mudança que houve da primeira para a segunda parte, se não estou em erro, foi mesmo do 5º e do 6º lugar. Da jornada passada para esta, não é? Sim. Eu estou a dizer mesmo das primeiras partes para as segundas. Portanto, lá em baixo estava tudo a perder e tudo perdeu. Né? E perdeu até com margem, né? Era aquela coisa de se marcar um golo e nós estamos aqui a fazer as contas. Só o Farense que esteve ali um golo de empatar e eventualmente ir ao play-off. Uhum. Sim, é isso. O Farense... Mas que estava a ver o jogo, estava a perceber que aquilo não ia acontecer. Pois. O Santa Clara é uma equipa tramada. Sim, o Santa Clara acho que é muito talhado para estes jogos. E vai estar na Europa, Santa Clara. No fundo, dizer isto foi obviamente emocionante, mas eu estava à espera, sobretudo na luta lá em baixo, que fosse uma coisa mais emocionante. Eu por acaso estava no jogo do Boa Vista, e o Boa Vista aos 17 minutos, que já estava com 2-0, e depois os outros começavam todos a perder, portanto não houve contas, não houve... Se fosse ao contrário, se calhar até dava ali uma energia diferente. Cunha, Luís, e acho que concordarás com a ideia de que o Sporting é campeão justo. O Benfica foi um digno até a última jornada, portanto foi também numa época difícil. Não esquecer que o Benfica troca de treinador também, um péssimo arranque, não só a nível de resultados, mas também até quase de emoção dos adeptos. Acho que estavam um bocadinho derrotistas com o Roger Schmidt. Mas há que olhar aqui para o Sporting e eleger aqui alguns obreiros. O Luís já falou do Frederico Varandas, que eu depois vou querer falar dele um bocadinho mais à frente, mas há aqui uma série de peças que também temos que elencar, não é? Obviamente começando pelo Ruben Amorim, sim, que monta aqui esta Aliás, estrutura. eu diria que o Sporting foi
antes de mais nada, muito justo campeão, por 3 motivos em especial. Primeiro, indo à era Ruben Amorim, que sai do Sporting à 11ª jornada, eu acho que todos sentíamos, não somos oráculos aqui da verdade, mas parece-me que toda a gente sentia que com o Ruben Amorim no Sporting este campeonato ia ser razoavelmente simples. Eles estavam com 11 jogos, 11 vitórias, não é? 11 jogos, 11 vitórias. Portanto, o Sporting ultrapassa esse primeiro obstáculo, sendo que nas 6 semanas seguintes, com o João Pereira, o mundo verde e branco desabou, porque os resultados e as exibições foram tudo menos convincentes, e nessa fase 4 pontos apenas. Obviamente, portanto o Sporting supera a saída do Ruben Amorim, supera o período de João Pereira e ainda consegue ter forças para ir buscar o título com Rui Borges, que faz uma série de 13 vitórias e 6 empates. No meio disto tudo, há uma praga de lesões no plantel, principalmente no meio campo, muito difícil de compreender e muito difícil de se ver, sendo que, lá está, mais um pauzinho para o meio disto tudo, Víctor Gyökeres andou cerca de 2 meses a jogar com uma limitação. Portanto, perante tudo isto, perante estes sintomas de dificuldades que foram rodeando o Alvalade, chegar ao final e mesmo assim ser campeão nacional, claro que o Sporting é um campeão justo. E por falar da questão das lesões, não deixou de ser até curioso ter sido Pedro Gonçalves, que perdeu mais de meio ano, a marcar o golo, não é o golo do título, porque depois não houve mais um, mas o golo que desbloqueou aquele jogo com a vitória. É um golo à pote, aquele pezinho ali metido. Ainda dentro do Sporting, são 3 títulos em 5 anos. São mais títulos nesta meia década do que em 4 décadas anteriores, praticamente. O que é que aqui acontece? Porque o Sporting viveu o que o Futebol Clube do Porto está a viver agora, uma mudança de sistema muito brusca. Frederico Varandas entrou numa fase... Diria que ainda mais brusca, pela situação, pela questão de Alcochete. Exato, pela questão de Alcochete. Eu só estava na dúvida porque depois houve o ano de Covid e não houve adeptos, portanto essa pressão diluiu-se um bocadinho. Mas 3 títulos em 5 anos é algo, temos que recuar até à década de 50 para termos Sporting. Fez um texto muito interessante sobre isso, que explica muito bem esses números. Da hegemonia, não é? Sim, da hegemonia. Por acaso estive a lê-lo no sábado e explica muito bem. E até eu comecei esse artigo porque estava a escrevê-lo no dia do Benfica Sporting. Estávamos a preparar artigos para o caso de haver campeão naquele dia e, portanto, aquele artigo esteve uma semana na gaveta, podia nem nunca ter saído, mas saiu e efetivamente demonstra, no fundo, podemos chamar-lhe hegemonia do Sporting, pelo menos uma hegemonia que nós nunca vimos. E mais, se olharmos para o global dos títulos em Portugal, títulos de campeão, desde o começo até agora, o Sporting tem ali aquele período dourado, que vai de 46 a 54, em que ganha 7 de 8 títulos, e aí faz tri e tetra, mas fora isso, quer antes, quer depois, o Sporting nunca foi bicampeão. Nunca fez 2 seguidos. E isto acho que é demonstrativo de um Sporting que nós estamos a ver que nunca vimos e que os nossos pais nunca viram e o pai do Cunha se calhar viu. É mais velho. Nasceu em 49, não se deve ter lembrado também. Pois é, isso apareceu ali a meio. O meu avô lembra-se. E de facto acho que é testatório de um Sporting super competente. Porquê é que isto acontece? Obviamente há mérito dos trabalhadores. É a questão do mérito e do demérito. Há mais mérito que demérito, na minha opinião. Acho que Frederico Varandas acertou em cheio em 2, 3, 4 apostas que fez, o Viana e obviamente Ruben Amorim. E depois no plantel, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, aposta em Trincão, obviamente o Gyökeres é o que é, mas queria tentar perceber aqui porque é que isto acontece, porque o Sporting já teve bons plantéis, o Sporting já teve bons presidentes, já teve grandes avançados, o Jardel, o Lietzen, mas nunca conseguiu continuidade nas suas boas fases, digamos assim, e às vezes as boas fases nem títulos deram. Portanto, o que é que mudou aqui? Desculpa, eu não sei se era para mim ou se era para o Cunha, mas eu acho que tu falaste de 2 nomes muito importantes, que não são exclusivos, mas são 2 nomes que explicam uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Pote e Nuno Santos. O Sporting deixou de ser
mansinho, desligado, passou a ser, não é Faca nos dentes, não é? Nunca foi conflituoso, não acho que seja propriamente conflituoso, claro que... A sofrer com a derrota, não é? Sim, a não... Sentir. Às vezes não Acomodado, lidar não é? bem, obviamente estou a dizer aqui, isto nunca passando uma linha, mas vimos sempre um Sporting a não se conformar, que era o que nós todos nos habituámos a ver nas décadas anteriores. Era um Sporting conformado. Aliás, eu lembro-me, se calhar o Sporting mais sólido até agora foi o Sporting do Paulo Bento, que estava solidamente num segundo lugar, quase a não arranhar um Porto hegemónico, não é? E acho que essa é a grande diferença. Mesmo que esse Sporting tivesse qualidade, tivesse jogadores como o Lietzen, tivesse constantemente a despontar jogadores como o Nani, Miguel Veloso e por aí fora, era um Sporting que nunca tinha esta fibra, esta raiva até. E este Sporting, quer nos bons momentos, quer nos maus momentos, e foram vários, quer a questão do Ruben Amorim, quer a questão das lesões, o Sporting sempre conseguiu mostrar essa faca nos dentes, e acho que essa é a grande diferença, esta cultura que se transformou um bocadinho em Alvalade, mas que nunca foi levada a um extremo populista, como aconteceu com Bruno de Carvalho, sem efeitos práticos. Acho que é a grande diferença. Esta história tem já algumas décadas, foi contada aqui no 00 pelo António Sousa, no Destino de Saudade, e reflete um bocadinho do que era o sentimento que vigorava no balneário do Sporting. O Sousa sai do Porto para o Sporting, com o Jaime Pacheco, joga 2 anos em Lisboa e volta para o Norte. E ele conta que quando estava no Porto e o Porto perdia, eu não estou a dizer que isto aqui é correto ou não, mas foi o que ele passou. Aquilo era uma pressão gigantesca logo no balneário. No dia a seguir não havia folga. O ambiente no treino era de cortar à faca. E quando vai jogar para o Sporting perdia mais vezes. E no final de cada jogo, as conversas do balneário era: então hoje, onde é que vamos sair? E aquilo fez-lhe uma confusão gigantesca. Ajuda a perceber um bocadinho a diferença de mentalidades entre um clube que estava a vencer muito na altura, a começar a vencer muito, o Porto, mesmo com o Benfica era muito, muito assim também, a exigência, e o Sporting parecia que andava um bocadinho ali a lidar razoavelmente bem com o insucesso. Agora, nos últimos anos, parece-me que a entrada de Ruben Amorim foi decisiva, acompanhado do Hugo Viana. Eu escrevi um artigo de opinião quando sai o Marcel Kaiser. Antes do Ruben Amorim é o Kaiser ainda? Não, é o Silas. Exatamente, quando sai o Silas. Em que eu digo mais ou menos que o Ruben Amorim era o barco salva-vidas do Frederico Varandas. Ou resulta, ou vai sair do clube. E não podia ter corrido melhor. Até pelo volume da aposta, né? 15 milhões, toda aquela história. É que antes do Ruben Amorim tinha estado, portanto, já o Silas, o Marcel Kaiser e no início o José Peseiro, mas numa fase muito transitória, não é? Sim, José Peseiro ainda é com Sousa Sintra. Com Sousa Sintra, exatamente. Escolhas do Varanda, Kaiser e o Silas. É Kaiser, sim. Kaiser e Silas. Portanto, o Ruben Amorim foi mesmo uma aposta mais do que conseguida. Arriscada, certo, mas eu acho que o Ruben Amorim reúne um conjunto de predicados que são muito difíceis de encontrar num treinador. A começar pela comunicação para o exterior, acredito que para o interior também. E depois tinha ao seu lado alguém da sua inteira confiança como o Hugo Viana. E a verdade é que a gestão que o Sporting tem feito do plantel, das entradas e saídas, tem sido muito competente. Muito competente. Tem falhado muito pouco nas contratações. O Kovacevic este ano terá sido se calhar assim, coisa mais estrondosa que o Sporting falhou nos últimos anos, que eu esteja a recordar agora. E de facto tudo tem feito sentido. Não tem mexido muito na estrutura principal, tem mantido os nomes mais competentes e agora vamos ver se vai fazer o mesmo para a próxima temporada, sendo que à partida perderá com naturalidade o Gyökeres. Sim, olhando para a frente, este título ativou cláusula de, pelo menos segundo o que se fala, ativou cláusula de Rui Borges com contrato até 2027, se não estou em erro. Eu falei muitas vezes, tanto noutros fóruns aqui do 00, que se calhar Rui Borges e Bruno Lage estavam a jogar o trabalho naquele derby, porque quem perdesse se calhar não teria cargo na próxima temporada. O que é certo é que vão ter os dois. E começando pelo Rui Borges, apesar do Sporting ser campeão nacional, Rui Borges, daquilo que se vai ver, não é um treinador que dê 100% de garantias aos adeptos do Sporting, ou seja, eles não olham para Rui Borges como olhavam para Ruben Amorim, o que seria muito difícil, mas não olham com aquela confiança de Gyökeres provavelmente vai sair, vamos ver, o Sporting vai ter que se mexer no mercado. Tem uma coisa boa, entre aspas, que é o Sporting, a partir da próxima segunda-feira vai estar de férias, ao contrário dos outros dois que vão ter que ir aos Estados Unidos.
que confiança dá, que motivação dá, se fossem adeptos do Sporting, olhar para Rui Borges, olhar para um plantel sem Gyökeres, olhando para o futuro sem saber quem é que será o avançado substituto, que não será obviamente o Konrad Arder, confianças é que isto dá. Até porque sai também o Viana, este vai ser a primeira época preparada sem o Viana e sem Ruben Amorim. Há aqui desafios. Eu acho que há claramente desafios e acho que Rui Borges aqui é a peça principal. Como dizia o Frederico Varandas na altura da saída do Ruben e da chegada do João Pereira, que dizia que era a peça, não é? Era a peça principal, era essa a expressão. Mas agora sim, agora é a peça principal, tanto que Rui Borges falhou na sua primeira abordagem, na sua primeira tentativa. 4-4-2, não é? Sim, eu nunca percebi bem se aquela tentativa de implementar o 4-4-2 foi mais motivado pelas crenças próprias ou pelas circunstâncias de um Sporting com muitas baixas. Mas acho que tem mais a ver com a parte das crenças próprias que não correram bem. Agora, o Rui Borges agora vai poder construir de início. Essa parte do calendário é muito importante. O Sporting vai poder preparar tranquilamente, ou com alguma tranquilidade, a época. E a época começa com uma supertaça. Portanto, ainda não sabemos o que é que vai acontecer na Taça de Portugal, mas a época vai garantidamente começar com uma supertaça, que é um derby. E vai começar com um Benfica a vir de Mundial de Clubes, a ter pouco tempo para se preparar, para depois levar com 9 jogos em agosto. Ou 7, se for eliminado na terceira eliminatória do Pois, o Benfica vai ter que fazer 2 pré-eliminatórias. Sim, 2 a correr bem, não é? Se for eliminado na primeira, só faz uma, mas em condições normais fará 9 jogos e não terá praticamente tempo de pré-época. O Porto também será a mesma situação, não tem uma dose tão grande de jogos em agosto, mas o timing depende de quão longe for no Mundial de Clubes, mas não será muito diferente. Portanto, ganha um fim de semana porque não tem a tal supertaça, mas é tudo muito próximo, muito aproximado, e o Sporting até aqui tem vantagem. Portanto, eu diria que, mesmo saindo o Gyökeres, acredito que não vai ser o único a sair, há outros candidatos. Yulman não estou a ver tanto a sair, mas Inácio, Trincão, Diomandé, acho que são candidatos a sair. Acho que é importante o Sporting, destes 5, conseguir segurar 3. Não sei se vai ser fácil ou não, mas eu acho que isto acontecendo, o Sporting volta a ser o grande favorito para a próxima época. E agora ainda mais, acho que é algo reforçado, porque é bicampeão e lá está. Falamos de hegemonia do Sporting pela primeira vez. E acho que o mérito do Sporting existe, é inequívoco, e faz com que as coisas sejam vistas desta maneira, sobretudo também, lá está, olhando para as outras casas e vendo as coisas tremidas. Eu acho que da concorrência o que está menos tremido é o Braga, mas obviamente é uma escala muito menor. Tremido até porque há decisões a tomar, não é, Cunha? O Benfica, independentemente do que faça no Mundial, independentemente do que faça na final da Taça, independentemente do que faça na Supertaça, arranca a época e tem logo eleições. Sim. Portanto, pode haver aí todo um hecatombe. Aliás, já vamos falar do Benfica, mas Rui Costa foi muito ponderado quando disse Bruno Lage começa a próxima época no Benfica. Ele não disse Bruno Lage é o treinador da próxima época do Benfica, porque ele sabe que a qualquer momento pode entrar outro presidente e Bruno Lage poderá sair ou não. O Futebol Clube do Porto vai precisar de uma renovação. Pelo menos estão a contratar pessoas com alguma competência. Com capacidade. Uma pessoa com capacidade. A Porto tem que melhorar a comunicação. Muito. Calma, estou a brincar, isto tem a ver com o nosso amigo Maia. Ou seja, o Sporting olha à volta e vê equipas que têm decisões para tomar. O Sporting tem decisões, mas são decisões normais do futebol. Sim. E o Porto e o Benfica não. O Porto e o Benfica são decisões estruturais. Conheço mais ou menos o pensamento de quem nesta altura faz parte do scouting do Sporting. Sei que o departamento funciona muito bem. Não conheço o Bernardo Palmeiro, o assessor do Viana, que será um homem também agora importante, decisivo na forma como a equipa vai atacar o mercado. Diria que dos nomes que o Luís disse, de facto, Gyökeres será um desses 5 que vai sair, e parece-me que o Sporting tem mesmo de estar no assessor do Gyökeres, porque as características do sueco encaixam muito bem no pensamento do Rui Borges, na forma como ele olha para o futebol. E em vários jogos vimos o Sporting, não digo aflito, mas mais remetido a um bloco médio-baixo, e o Gyökeres, de facto, resolveu muitos desses problemas. Posto isto, parece-me que o Sporting partirá, de facto, numa posição dianteira para a próxima temporada, porque nesta altura encontrou, de facto,
o ponto rebuçado no que diz respeito à relação entre os vários departamentos, na relação também com o Frederico Varandas, na confiança que se sente que ele tem pelo Rui Borges. É um treinador muito diferente do Ruben Amorim. Não comunica, pelo menos na sala de imprensa, como o Ruben Amorim comunica. Acho que teve muito boas semanas o Rui Borges na questão da comunicação, só para dar esse... Depois de várias em que eu não gostei, sinceramente. Várias, mas acho que... Gostei mais agora. Esteve melhor, acho que no pré-jogo com o Benfica, esteve melhor nesta semana, apesar daquela tirada infeliz com o Vitória. E teve a tirada infeliz com o Gil Vicente também. Sim, eu estou a dizer só nestas últimas 2 semanas, porque nós tínhamos criticado, precisamente por causa dessa questão do Gil Vicente, até ele tinha sido muito colocado no olho do furacão e acho que se safou muito bem nas últimas semanas e acho que ganhou algum crédito, mas que, enfim, agora acaba, não é? Portanto, temos que ver isto do início agora, nova temporada. Justificou a sua continuidade em Alvalade, acima de tudo, sem dúvidas nenhumas. E pode fazer dobradinha, que é algo que o Sporting não faz desde 2002? 2002. Aí dobradinha, sim, a dobradinha do campeonato e taça, sim. Mas é um homem que vai ter, de facto, que lidar com uma mudança importante no plantel. Mesmo que só saísse o Guiócaras, para mim já era uma mudança importante no plantel. É muito, claro. Portanto, é um desafio grande para o Rui Borges. Fecha a sua participação no campeonato com 13 vitórias e 6 empates. É um registro positivo. Mas não é avassalador. Não é avassalador. Houve jogos em que o Sporting não foi avassalador, em que ganhou muito limite. Aliás, o gol do Eduardo Quaresma se calhar é o golo do campeonato, pela sua relevância, mas sim, sai com nota média alta, e conseguiu resgatar o Sporting de uma profunda tristeza, de um poço de dúvidas que foram alimentadas durante algumas semanas pelo ciclo do João Pereira. Mas sim, portanto, acho que o Benfica e o Sporting, podemos falar mais à frente se quiseres, concretamente sobre esses clubes, mas o Sporting parte com mais saúde, parte com mais confiança e parte agora, vamos ver o que é que vai dar também a final da Taça no Jamor, mas parte de facto com uma imagem para o exterior de força, algo que eu raramente na minha vida vi no Sporting. E atenção, estamos a falar de um Sporting que nos anos 90 chegou a ter uma equipa com Balakov, Luís Figo, Peixe, que tinha sido o melhor jogador do Mundial Sub-20, Skoviak, Paulo Sousa, enfim. E o grande treinador do momento em Portugal, Carlos Queiroz, que tinha sido o professor daquelas 2 gerações campeões do mundo. Portanto, o Sporting conseguiu não ser campeão com estas equipas. E este Sporting é diferente, é um Sporting mais fiável. Só para terminar o Sporting estará para renovar com o Pedro Gonçalves, mas o Pedro Gonçalves teve, se calhar, o momento mais, não sei se viram, o momento mais vergonhoso de toda a festa. Queria mandar aqui um grande abraço ao João Simões, que foi completamente envergonhado perante milhões de pessoas quando o Pedro Gonçalves grita em plenos pulmões: o João Simões é virgem. E o João Simões... Eu não vi essa. Não viste essa? Estavas a falar do... Não, o Pedro Gonçalves a certa altura grita em plena Marquês, com as televisões todas em direta: o João Simões é virgem. O João Simões, que idade é que ele tem? Se calhar eu também era. Já tem 18 anos, João Simões. O João Simões é um jogador titular no Sporting. Não... Pode ser uma opção de vida, Igor. Pode ser, é verdade. Não sei, não vou responder. João Simões, um grande abraço para ti e tenho confiança que este é o teu verão. Este é o teu verão, és campeão nacional, aproveita. Ele não vai com medalha. Embala até Ibiza. Embala até Ibiza, meu amigo. Olhem, Benfica, eu diria que o Benfica teve uma noite de final de tarde, para além de ter perdido o título, houve ali uma série de situações equívocos à cabeça do Di Maria, onde o Rui Costa vai a uma não é bem uma conferência, é uma zona mista, digamos assim, e diz que vamos falar com o Di Maria, ver o que é possível. 15 minutos depois, Di Maria está a dizer que foi o último jogo no campeonato do Benfica. 20 minutos depois, Fabrício Romano diz que ele nem sequer vai jogar o campeonato do mundo. Vamos ver se isso vai confirmar ou não. Eu disse isso ontem no Mercado Flash, é a última oportunidade que Di Maria tem de jogar no campeonato do mundo clube, portanto não percebo porque é que ele não quererá participar nessa competição, mas teremos tempo para ver. Há depois... Será que não vai participar? Bem visto. Há clubes argentinos? O Inter Miami. Está interessado. Pois é, não fiz esse cálculo. O Rui Costa ele quer jogar outra vez contra o Porto. Acho que é o adversário fetiche. Exato. E ele quer jogar outra vez. Rui Costa garante a manutenção de Ele diz, o Rui Costa, perdão-me se estiver enganado, mas julgo que foi isso que eu apanhei, que há que vai renegociar uma adenda no contrato com o Di Maria para ele jogar o Mundial de Clubes. Da parte do Benfica parece haver essa vontade. Agora o jogador pode ter ideias diferentes. Pois. Mas olhando aqui para o Benfica... Não se deve tratar como prioridade quem trata como opção. Portanto, acho que
Se Di Maria não quer, eu acho que não há assunto. Acho que o Benfica não deve tentar. Honestamente, acho que Di Maria tem uma... Enfim, eu já vou a Di Maria. Eu queria só fazer aqui, numa transição de Sporting Benfica, porque eu acho que é importante. O jogo da próxima semana é um jogo com uma carga de pressão gigante para o Benfica, à qual Rui Costa não ajudou ao colocar esta questão, ao esclarecer já Bruno Lage. Esse era o tema que eu queria embrulhar. Mesmo assim, eu ainda começo por Sporting pelo seguinte: o Rui Borges, para mim, nesta altura, está validado, mas está validado com um ok. E eu acho que o Rui Borges tem aqui uma grande oportunidade para se elevar já para a próxima época, em termos pessoais, em termos próprios, para com os adeptos, para com a opinião. Porque o Ruben Amorim não fez mudou a história do Sporting. Mas não fez falhou isto. Exatamente. Falhou a dobradinha. E teve uma clara oportunidade no ano passado para a ganhar e falhou-a. E falhou aí e depois falhou ainda a Supertaça. Se Rui Borges consegue ativar isto, aproveitar este momento para fazer a dobradinha e depois para até ganhar a Supertaça, eu acho que Rui Borges já se pode sentar num pedestal completamente diferente em termos de confiança, autoconfiança e confiança vinda de fora. Bem visto. Portanto, eu acho que o Rui Borges tem esta pressão boa. É uma pressão boa que acho que ninguém o vai atacar se as coisas não correrem bem. Mas, obviamente, vai ficar aquela sensação de incompleto como ficou o ano passado no Sporting, que era claramente uma equipa melhor que o Porto e perdeu a final. Agora, isto não faz com que o Sporting tenha mais pressão do que o Benfica. Pelo contrário. E entrando na esfera Benfica, acho que Rui Costa tem uma aparição que faz todo o sentido. Deu a cara no momento da derrota, e isto é algo que no Benfica durante muitos anos não era assim tão comum acontecer, com um Luís Filipe Vieira que é tão elogiado, mas que falhava muito nestes momentos, e acho que o Rui Costa neste aspecto teve claramente uma nota muito positiva, mas eu acho que ele devia ter fugido à questão do Bruno Lage, devia ter atirado mais para a frente. E a final da taça, obviamente dizendo, não, nós confiamos no Bruno Lage, mas devemos de decidir, ou ele tem contrato, ou o que quer que seja, mas não desta forma tão taxativa. Porque até ao início da próxima época, que foi o que ele disse, que o Benfica vai começar a época com o Bruno Lage, o Benfica tem mais 2 competições. E... São pelo menos 4 jogos. Como? Pelo menos 4 jogos. Pelo menos 4 jogos. E o problema é se forem 4 jogos, ou seja, se o Benfica perde a taça e depois vai ao Mundial de Clubes e cai na fase de grupos, ou seja, o pior dos cenários, o Bruno Lage vai entrar com uma fragilidade muito grande. Roger Schmidt. Um bocadinho a Roger Schmidt. Alguém que já ganhou, mas que fracassou no tempo mais recente. E ainda metes aqui a questão das eleições, que não vão ser garantidamente um passeio para Rui Costa, e que já anda tudo a mexer, e há um claro risco, com este título falhado, de Rui Costa, mesmo em eleições, não as ganhar. É um bocadinho isto. Bruno Lage está aqui numa situação extremamente ingrata, entre aspas. Obviamente ele pode ganhar o Mundial de Clubes e ganhar a taça, e isto anula-se tudo, mas está aqui numa situação ingrata de ele é o treinador do início da próxima temporada, mas ele sabe que é um treinador no meio de um turbilhão, porque a taça não é garantido que ganhe, é 50-50, o Mundial de Clubes, há lá clubes bem mais poderosos, um pouco por todo o mundo, e depois há eleições, e há um Rui Costa que também está fragilizado. Não podemos esquecer que, por exemplo, o Benfica não teve orçamento aprovado na última época, portanto... É tudo isso, Igor. É tudo isso. O retrato é esse. A função de treinador é muito, muito, muito relevante numa equipa de futebol. E digo isto porquê? Porque quando há desconfiança, quando há dúvida, as coisas parece que não correm... A maré parece que não muda a seu favor. As coisas, de facto, o ano passado, o Roger Schmidt, parece-me que era um cenário mais do que previsível. A forma como ele começa a temporada, como termina, ele era o mesmo treinador. Mas há ali alguma energia negativa que faz com que a equipa deixe de acreditar nele. Eu estou aqui a falar de esoterismo, estou a falar em crença na mensagem passada pelo treinador. Não parece que o Bruno Lage esteja nesse estado. Parece-me que o plantel nesta altura até o segue, e o Benfica vai jogando com alguma qualidade, apesar de em Braga, sinceramente, aquela exibição ficou muito... Aliás, contra o Sporting não vi, confesso o jogo, o Benfica Sporting não vi.
vi depois o resumo largado, mas agora contra o Braga foi o jogo que eu vi com mais atenção. E o Benfica não perde aquele jogo por Turbino faz uma grande exibição. São Turbino, que guarda redes. Em Guimarães gigantesco e agora em Braga gigantesco. Houve alguns momentos em que o Benfica podia ter feito mais um golo. Pavlidis, mais uma vez, gostei muito de o ver em campo, mas o Benfica é difícil às vezes qualificar e descrever esta equipa do Benfica. É uma equipa com características um bocadinho hiperbólicas no ataque, ou seja, é avassalador quando está num dia bom, mas depois permite coisas ao adversário que nesta altura já não devia permitir. E, portanto, Bruno Lage tem de facto aqui uma... E foi um problema, Luís, que falaram aqui vocês muitas vezes, que era aquele meio campo do Benfica, muitas vezes permitia um à vontade aos adversários. Em Braga ainda se sentiu mais. É muito desequilibrado, o Arsenal disfarça muita coisa, mas sim... Se calhar Manu poderia ter disfarçado também algumas coisas, não é? Sabes que quando eu olho para a época do Benfica, obviamente há esse erro que Rui Costa já praticamente reconheceu, a questão do Roger Schmidt ter continuado, e obviamente no fim de saber o que é que acontece é sempre mais fácil. Muito mais fácil. Mas ainda assim o Rui Costa muda antes do fecho do mercado, quase umas horas, não é? Mas dá opções de última hora, nomeadamente o Arthur Goglu, naquela reta final do mercado, que se torna um reforço imediato. Faz, na minha opinião, uma excelente ação no mercado de janeiro. É claramente o melhor clube em janeiro a reforçar-se, porque vai buscar Manu Silva e tem logo um grande azar, porque acho que Manu Silva ia ajudar muito nesta questão do meio campo. Faz 2 jogos? Faz ao segundo jogo, ao segundo jogo a titular lesiona-se, joga na Amadora e depois ele já tinha jogado no primeiro, entrado, depois rouba a titularidade ao Florentino na Amadora e no jogo a seguir lesiona-se. É um jogo em casa, já não me lembro com quem. Eu acho que no jogo contra o Estrela. Moreirense? Eu acho que no jogo do Estrela até fui eu que fiz o jogo. O Estrela marcou um gol, acho. Eu acho que ele foi o melhor em campo. Não sei se marcou. Eu acho que ele foi o melhor em campo. Fez um excelente jogo. Fez um excelente jogo, Manu. Sim. Portanto, uma muito boa cartada que depois não trouxe frutos para o Benfica. Bruma também acho que foi uma boa cartada. E aí, não sei... Eu continuo, acho que... Aconteceu ali qualquer coisa que eu também não consigo... Oh, Renato, tens aí o Playmaker. Há quantos episódios é que questionamos o que é que se passou com o Bruma, não é? Todos os episódios falamos disto. Em Braga voltou a entrar... Em Braga voltou a entrar também mal. Bruma entrou muito mal contra o Sporting. Olha, e os golos do Belotti, como é que era a vossa... Pronto. E ainda pode marcar na... O Mundial de Clubes conta? É assim... Eu e o Maia decidimos que sim. Portanto, o Maia não está aqui. Era quantos? Eram 10 golos? 5, calma. Ele está a um golo. Pode até ser no Jamor, duvido muito. Olha, o Rodrigo Tiwi marcou 2. É verdade. Porque é que o Belotti não há de poder marcar. Olha, mas esse mercado acho que foi bom. Portanto, aqui Samuel Dal se tornou um jogador útil. Muito útil. Portanto, acho que foi um bom mercado do Benfica. Depois perde também o lateral direito, que é um calcanhar daqueles... Em 2 minutos, não é? Exatamente. Em 2 minutos. É um calcanhar daqueles do Benfica. O Tomás Araújo fez várias semanas claramente limitado. Sim, no jogo do Dragão, por exemplo. Sim, houve a aposta do Caboré que correu mal e depois o jogador regressa em janeiro e quando ele regressa, lesiona-se o Bá. Sim, exatamente. Passa por lá o miúdo do Leandro Santos, o Osno também passou por lá. Por todo lado, né? O Osno é impressionante, de facto. E está em dúvida para o Jamor, vamos ver o que é que vai, Sim, o que é que vai acontecer. Acho que aí está uma grande questão para o Benfica. Nós vamos ter tempo para falar do Benfica, porque ainda há a final da taça, há o Mundial de Clubes, portanto vamos ter aí muito tempo. Se calhar vamos agora ao Futebol Clube do Porto. Vamos. O Porto teve uma época negativa no sentido desportivo. Estão a fazer toda uma remodelação interna e até a forma como... estão a fazer. Olha, aqui no 0-0 não nos apercebemos nada. Nadinha. Ainda assim, deixa-me dizer isto, então, de cair nas boas graças, que quando se contrata pessoas com competência e qualidade, estão mais perto do sucesso. Não quer dizer que seja garantido, mas ficam mais perto do sucesso. Estou a imaginar o Maia entrar em campo a tentar marcar gol. Já estou mesmo a imaginar. É isso. O problema é que nós jogamos sempre à terça-feira e às vezes trabalho de equipe e eu a ver o que acontece em campo vejo perfeitamente que o Maia nem ali é capaz de marcar, quanto mais no Dragão. É engraçado que o Maia fosse para assessor
e médio centro. Saía do jogo a correr. Assessor, mas inscrito. Não é este que fala, é este que fala. Podemos fazer aqui um parentezinho de 30 segundos para falar a sério sobre isso? Com certeza. Eu ia deixar para o fim, mas pode ser. Pode ser. Podemos aproveitar já que vamos entrar no Futebol Clube do Ficamos Porto. muito tristes com a saída do Pedro Filipe Maia, que durante 1 ano e 3 meses, julgo eu, 2? certo? 3? É isso, 15 meses, fez do 0-0 um sítio muito melhor para se estar, para trabalhar, e desenvolveu algumas áreas da nossa redação que de facto precisavam de uma organização grande, uma revolução, e o que eu posso dizer em relação a isso é que o Porto escolheu muito bem, vai ficar muito bem servido na área da comunicação, por alguém que é um profissional de excelência, mas acima de tudo, e digo isto com o coração aberto, é um ser humano ainda melhor. Portanto, grande contratação do FQP. O Martin Anselmi tem que agarrar esta oportunidade para começar a comunicar ainda melhor. Para o 0-0 é uma perda, seguiremos em frente, escolheremos bem também quem vem aí atrás do Pedro Filipe Maia, mas de facto é um bom passo dado para a época 25-26 do Futebol Clube Porto, com esta escolha acertadíssima do Pedro Filipe Maia. E uma coisa posso já dizer que é, para a próxima época, o Porto é a minha equipa. É a tua equipa? É a minha equipa. Então, eu conhecendo as pessoas que lá estão, e nomeadamente encabeçado pelo Maia, tenho que torcer por eles. Portanto, espero que corra bem a época, até porque Maia, foste, já não voltas. Foste, já não voltas. Se aquilo correr mal, já não voltas, meu amigo. Sim, eu gostava de agradecer muito ao Pedro, que foi uma pessoa que de facto teve um impacto muito grande aqui no 0-0, que eu sabia que quando fomos buscar que ele não ia estar cá há muito tempo. O Luís disse-me isto. É verdade. Eu imaginava que era 2 anos, portanto pequei aqui mas também enchemos os bolsos com esta rescisão É contratual. verdade, essa é uma parte importante. Ficamos carregadinhos. É uma parte importante. O dinheiro de Nico Gonzalez acabou. Já tivemos aí também uma promessa de cerveja à descrição, numa noite bifanas, que nós sabemos, mas não podemos revelar para não aparecer mais gente. Mas portanto essa cláusula foi bem coberta. Mais a sério, o Pedro era alguém que eu já conhecia há largos anos, que já me tinha escolhido, passado uns anos eu também o escolhi, e foi um grande gosto tê-lo connosco. Acho que todos beneficiámos, todos aprendemos em relação ao futuro, quer do 0-0, quer do ataque rápido, neste caso. Nós mudamos sempre, nós conseguimos sempre sair por cima. Aqui vai ser manifestamente complicado, mas acredito que vamos sair por cima uma vez mais. Portanto, nos comentários deixem sugestões e currículos. do que gostavam de ver, currículos também pode ser, do que gostavam de ver, mas também vos posso dizer, há muito tempo que estávamos a saber desta possibilidade, e portanto já há muito tempo também que andamos a trabalhar nisto, portanto não fomos apanhados fora de pé. É verdade. Obrigado, Maia, e agora ser feliz. Futebol Clube Porto, não é? E agora Futebol Clube do Porto, não é? E agora Futebol Clube do Porto. Acho que todos prevíamos que a época do Porto não ia ser uma calmia. Não sabíamos que iam ficar em... O Porto fez menos 1 ponto que no ano passado, portanto também não foi o descalabro que poderia ter sido, mas todos sabíamos que ia ser uma época de desafios. A equipa até começa com a Supertaça, tem ali uma fase onde está a um resultado positivo de ir para primeiro lugar, nomeadamente aquele jogo na Madeira, contra o Nacional, e de repente há toda uma inversão daquilo que poderia ser uma época até positiva. Termina em terceiro. Felizmente para o futebol português vai entrar direto na Liga Europa, o que é um descanso também já para a próxima temporada. Tem essa questão do Mundial de Clubes, mas há aqui desafios que são, olhando para este plantel, há aqui desafios que são inerentes para André Vilas-Boas, para Martin Anselmi, que agora já não vai ter desculpa de entrar a meio, vai ter a sua ideia, aquela tal ideia que Martin Anselmi nos vendeu, agora tem de a implementar, tem 1 mês para implementar para o Mundial de Clubes. O que é que podemos esperar deste... Eu vou aqui abstrair-me um bocadinho do Mundial de Clubes. Acho que não deve ser a obsessão do Porto. Acho que a obsessão do Porto será a próxima temporada. O que é que podemos esperar deste Porto? Sabendo nós que o mercado vai ter que mexer. Uhum. Bem, ponto número 1. O André Vilas-Boas, ao anunciar já há algumas semanas a continuidade do Martin Anselmi, fê-lo parece-me com total convicção. E parece-me que o mercado de transferências vai ser feito muito à medida das ideias do Martin Anselmi.
Claro que desde o anúncio do André Vilas-Boas até o dia de hoje aconteceu muita coisa. Aconteceu, por exemplo, um 4 frente ao Benfica. E eu chego a este jogo porquê? Porque, de facto, em termos pontuais, a época do Porto não é muito pior do que a do ano passado, mas a deste ano teve momentos negativos muito, muito maus para quem gosta do clube e que conhece o clube há muitos anos. Perder 2 vezes contra o Benfica por 4-1 é muito pesado. Não ganhar um único clássico é muito pesado. Não ter nenhuma grande exibição, quer na Europa, quer a nível interno, também é muito pesado. Mudar de treinador a meio e o treinador que vem não conseguir melhores resultados em termos percentuais de aproveitamento de pontual também é pesado. Depois há 2 ou 3 casos disciplinares que também não são propriamente bem-vindos quando as coisas no relevado já não correm bem. Portanto, há aqui vários pontos que de facto baixam a nota à época do Porto, e não foi só uma questão pontual. De facto, há aqui muitos jogos que foram muito maus, e o André Vilas-Boas, que sabe futebol mais do que nós todos, terá perfeita consciência disso. Portanto, temos a indicação que o André Vilas-Boas gosta do perfil do Martin Anselmi, que continua a acreditar muito nele. Este 3-4-2-1 é para manter, está mais do que visto. Se ele não alterou durante estes 4 meses, também não vai alterar nas próximas semanas. E agora há aqui um desafio muito grande, que é de facto também a resposta que o António Zubizarreta, o Jorge Costa, o André Vilas-Boas vão dar no mercado de transferências. Nós sabemos que há contratos para cumprir, sabemos que há ativos que não podem ser desvalorizados, sob pena de facto de ainda agudizar mais uma situação financeira que não é boa. Mas depois, acho que vocês disseram isto há algumas semanas, nós olhamos para os 6, 7 reforços que o Porto teve esta temporada e nenhum deles conseguiu cumprir as suas melhores expectativas. Ok, o Samu faz uma primeira metade de temporada interessante, com golos, mas a segunda metade é muito fraca. Mesmo o Fábio Vieira só aparece agora mais nos últimos meses. O Neuen Pérez, na minha opinião, é a maior desilusão. Eu não está comprado. Exatamente. Portanto, na altura houve aqui ficámos na dúvida se era obrigação ou cláusula. Eu tenho ideia que na altura foi... Seria obrigação, não é? É isso. Pois, mas o Porto agora referiu que ativou a cláusula de opção. Eu acho que isso é mais uma questão formal, porque na altura em que nós fazemos a notícia, por acaso foi o que eu fiz, a informação que nós tivemos é que o Porto tinha a obrigação de continuar com o Neuen Pérez. Para o desempenho de Neuen Pérez, o Porto dar esse passo. Sim. Já estava dar esse passo de uma forma inequívoca. Estava previamente estabelecido. É porque estava estabelecido. 12 milhões, não é? Mais coisa, menos coisa. Agora foi 13,3. Qualquer coisa, sim. Já a somar ao que já tinha... Portanto, cometeu erros primários em jogos muito relevantes. Claro que depois podemos, se quisermos ser mais compreensivos e pedagógicos, falar sobre o contexto que o rodeava. Eu não me acredito que o Neuen Pérez seja um jogador que eu vi esta temporada. O Porto teve jogos em que defendeu muito mal, foi muito permeável, e depois também no processo ofensivo foi uma equipa sempre muito previsível, a cometer erros de facto difíceis de perceber na primeira fase de construção. O Porto vai ter que comprar, na minha opinião, 2 defesas centrais de nível alto. Lateral direito, vamos assumir que o Martim e o João Mário vão continuar. No lado esquerdo, o Francisco Moura e mais alguém terá de entrar para aquele lugar. Meio campo, 2 médios centros é obrigatório. Na frente, e depois estamos a dizer isto e não sabemos se o Porto vai fazer alguma venda. Terá que fazer, não é? Tem que fazer uma venda. Tem que fazer uma grande venda. Sim, é o segundo ano sem Champions. O nome que estava previsto para ser vendido, que era o Chico Conceição, para já, vamos ver o que é que o Jorge Mendes vai conseguir fazer. Já surgiram alguns rumores em Itália que ele terá sido oferecido ao Milan, portanto é a grande possibilidade de encaixe que o Porto tem, excetuando o Diogo Costa. O Diogo Costa, sim. Vamos ver. Ou se quiser vender o Samu, mas o Porto só tem 50% do Samu para já, não é? Poderá comprar. Não, acho que comprou mais agora, não foi do Samu? Chegou agora aos 60% ou 65%. É isso. Eu acho que antes da próxima época há aqui 2 momentos que podem ser decisivos para essas vendas, que é a Primeira Liga das Nações. Exato. E nós e Diogo Costa já nos habituou a estando bem ou mal no Porto, quando chega à seleção normalmente
pronto, com exceção do Mundial 2022, mas já lá vai, mas mostrou sempre bom nível e valoriza-se nesse capítulo, mostra aí ser um dos melhores guarda-redes do mundo, não havendo uma montra tão grande a nível de clube. Depois, Francisco Conceição, se for chamado, realmente pode mostrar que de facto é aquele... Se calhar não é provável, não é? O que pode, é isso, pode não ser provável, porque tivemos... Mais rápido pode lá estar uma hora. É isso, eu ia aí, mas tivemos um trincão a despontar em março e por isso se calhar o espaço para os espalha-brasas pode já não ser assim tanto. E depois Rodrigo Mora, porque eu sinceramente acho que ele vai ser chamado. Eu acho que Roberto Martínez já nos habituou a que não espera muito. Não é? Aconteceu isso com o João Neves, aconteceu isso com o Kenda, mesmo não jogando, e eu acho que Rodrigo Mora vai lá cair. É inevitável, parece. Agora ou em setembro é praticamente certo. Para mim são os 3 jogadores que o Porto pode vender. Sim. Claro que há a APP, que desvalorizou esta época. Muito. E no caso do Rodrigo Mora, olhando até se calhar um bocadinho para o João Félix, e digo o João Félix porquê? Porque nos últimos 10 anos foram os jogadores que mais me encantaram nas primeiras amostras que deixaram aqui em Portugal. João Félix, a primeira vez que eu o vi foi num Benfica Porto Sub-19 e disse, bem, isto aqui é algo diferente, é algo especial. O Rodrigo Mora coloca num patamar um bocadinho abaixo em relação a esse João Félix inicial. Não estou a dizer que não o vai suplantar, mas fazia muito bem ao Rodrigo Mora, fazer pelo menos uma época agora completa no Porto, como titular absoluto, a jogar Liga Europa e Campeonato antes de sair. Mas isto é o mundo ideal na perspectiva da maturação do Rodrigo Mora. O mercado é impiedoso. Sim. E se chegar aqui a cláusula dele, Luís, ajuda-me. 70 e tal. 70 e tal. 70, não parece que seja muito difícil assim, para alguns clubes. Eu acho que resolve o assunto para o Porto, não é? Sim. Okay. Se vender Rodrigo Mora, pois. A questão é que é o único jogador que valorizou esta época. E não é só isso. É verdade, é o único. Vocês falaram aqui de uma época que realmente correu mal, mas houve uma chama portista aqui, não é? Que foi o aparecimento do Rodrigo Mora. Eu acho que se tiram isto exatamente. Em relação aos adeptos, se a coisa começa mal, depois é muito complicado. Porque esportivamente era ótimo para o Porto e para o jogador que ele ficasse mais uma temporada. Eu diria que, e para o futebol português. Eu diria que ele fez agora 18 anos, não sei se ele tem a obsessão de ir lá para fora. Não o mostra. O problema é que os miúdos normalmente não a têm e depois... sim, eu ia falar disto. Porque recentemente há um jogador qualquer que falou disso, sim, que não queria sair. Quem era? Sim, era do Porto e era o Vitinha, se não estou em erro. Não, houve eu acho que foi daqueles miúdos que ganharam a Youth League no Benfica. O Diego Moreira. Diego Moreira, exato. Não, mas o próprio... Que ele não queria ir e mas houve foi jogador, para o Chelsea. Mas o Porto teve que fazer isto, não é? Vitinha, por exemplo, saiu numa fase em que ainda não tinha de sair. Fábio Vieira... E pior ainda... O Porto vendo o Vitinho e o Fábio Vieira, acho que num curto espaço de tempo. Foi no mesmo verão. E se quisermos recuar um bocadinho mais, Rubén Neves, é verdade que é outra gestão. Em relação à época do Porto, e para terminarmos, não podemos esquecer que tem ali também um momento solene com o falecimento de Pinto da Costa, que certamente também mexeu com as hostes, porque ainda por cima houve todo aquele... imbróglio com o Vilas Boas, pronto, a situação dele não ter sido convidado, não é? Ou quer que seja para o funeral. Portanto, isto também são problemas. É verdade que os jogadores de futebol, nós às vezes podemos achar que os afeta muito, mas eu diria que o SAMU sabe lá quem é que era Jorge Nuno Pinto da Costa, não é? Para ele o presidente é Vilas Boas e ok. Mas certamente que para os adeptos, para a estrutura, não é? Que muitos ainda fizeram transição, portanto... Isto pesou tudo, portanto é uma época que também não é fácil e acho que os adeptos devem compreender isso e parece-me que estão a compreender, pelo menos os adeptos mais racionais. Também acho que sim. Eu acho que em relação a essa questão de Pinto da Costa, foi uma oportunidade perdida, mas que nunca podia ter sido ganha para agregar. Fazer as pazes, não é? Porque eu lembro-me que quando Eusébio morreu, não sei se vocês se lembram dessa altura, dá a sensação que o Benfica se une totalmente. Tem logo o jogo contra o Porto, que é muito marcante, muito emocionante, e depois une-se totalmente. Tinha havido a questão Fer, mas aí ainda é algo mais próximo dos jogadores, portanto é normal eles juntarem-se, depois até ganharam a taça ao Porto do Mourinho, e eu estava a imaginar que o Porto podia ter aí um bom gancho, só que a verdade é que o contexto é totalmente de separação.
E, portanto, nem era possível a André Vilas-Boas conseguir agregar, unir. Portanto, nesse aspecto, acho que foi, entre aspas, uma oportunidade perdida, mas que não dava para ser ganha. Porquê? Porque os resultados já estavam a cair muito mal. Eu tenho clara sensação que se isso tivesse acontecido em setembro ou em outubro, mesmo com esta cisão, poderia haver aqui espaço para essa. Até porque o Porto tinha a supertaça. É isso. É que aqui o Porto já tinha a época quase perdida, naquela altura da morte de Pinto da Costa. Porque vamos à grande questão da época do Porto, a meu ver, é a questão Vítor Bruno. E em que eu acho que Vítor Bruno começou a falhar por causa de tudo o que rodeou o Porto e não propriamente pelo que aconteceu lá dentro, pela ligação entre as pessoas ou pelo divórcio com os jogadores, que acho que já foi muito mais consequência. Eu acho que neste caso as sensações de um Porto que precisava claramente de paz e que não a teve em momentos como, por exemplo, a derrota contra o Bodo Glimt, em que toda a gente criticou, a meu ver, de uma forma completamente aliada da realidade, porque é verdade que o Porto, entre aspas, não pode perder contra um Bodo Glimt, que jogava com 10, não é? Mas um Bodo Glimt que chegou às meias finais da Liga Europa e não foi por acaso. Eu por acaso vi, parece parvo, mas eu vi vários jogos do Bodo Glimt desta época e acreditem que de facto não é uma equipa qualquer. E era sintético também, era, não é? Sintético, portanto tinha características muito específicas, é uma equipa muito estruturada e que se conhece há muitos anos e os resultados da época transpareceram isto. E eu lembro-me que esse foi um dos momentos que eu pensei, ok, tem que haver exigência, mas atenção ao contexto, atenção ao que estamos aqui a falar. Não é, pode ser uma derrota dura, mas não é uma humilhação. E nos anos anteriores, eu lembro houve uma questão houve uma derrota com o United, houve uma Roma do Mourinho a levar 6 lá. Portanto, isto já, quem estiver minimamente atento percebe que o Bodo Glimt não é uma equipa qualquer, né, da Noruega, que é um campeonato qualquer. E este é um exemplo de vários em que o Porto falhou, o Porto de Vítor Bruno teve muita dificuldade em evoluir o seu futebol e parece que foi de mais para menos, sendo que o mais nunca foi grande coisa, mas de qualquer maneira nada à volta ajudou. E depois o pós-Vítor Bruno provou que o problema não era Vítor Bruno. E eu parece-me também que o balneário Futebol Clube do Porto não era o melhor este ano. Não sei se aproveitaram alguns defeitos não, mas alguns problemas de afirmação da nova direção, problemas entre aspas, ou uma nova direção que tem que impor, se calhar tinha outras urgências que não impor a sua força dentro do balneário, porque tivemos uma série de casos. O caso do PP é gritante, quando ele se pega com o Vítor Bruno daquela forma tão pública, Tiago Jaló. Ou seja, pareceu-me também que não era um balneário a Porto, digamos assim, o que quer que isso signifique, não é? Portanto, também há coisas para resolver. Vilas-Boas deu recentemente umas declarações, já não sei aonde e a quem, mas sobre isso, a dizer que para o ano a exigência vai ter que ser muito maior para dentro. Parece-me inevitável que seja. Portanto, vamos ver. Eu não sei se o André Vilas-Boas, ao pensar esta época, se não olhou o Jorge Costa como uma figura que poderia replicar o papel do Pep. Pois. Deixo isso em aberto. Não tenho informação privilegiada, não sei se lhe passou isso pela cabeça. Porquê? Porque ao abdicar de Pep, ou não chegar a acordo com Pep, o Porto de facto ficou órfão de uma figura com essas características. Não existe mais ninguém. O Diogo Costa não é essa figura, longe disso. O Ivan Marcano não é essa figura, longe disso. E num balneário de futebol, ainda para mais no Porto, que é um clube de facto que tem alergia à derrota ou insucesso, não haver alguém que dê um pontapé, desculpem, na porta ou no balde e que em alguns momentos cirúrgicos, não pode acontecer muitas vezes, mas cirurgicamente chamar a atenção aos companheiros de uma forma mais viva e pelo exemplo também, faz muita falta. Por acaso o Pep ontem foi votar à minha frente. Sério? Curiosamente. Eu estava na fila, estava à minha frente, na Universidade Católica aqui no Porto. Lembrei-me agora isso também por causa dele. Portanto, faltou aqui uma figura destas, ou 2 ou 3, ao Futebol Clube Porto. Jorge Costa, obviamente que é um monstro sagrado do clube, impõe respeito só pela presença,
mas provavelmente também não frequenta tantas vezes o balneário como E frequenta. há outra coisa, não é? diferente, Não se pode não achar é? que ele vai ter o comportamento que tinha Claro. E há outra quando era coisa. capitão. Jorge Costa é de uma geração mais Exatamente, antiga. também. O Pep, estes miúdos todos que estão no Porto, viram o Pep ser campeão europeu, viram o Pep ser título de lenda, entre aspas, mas ser figura do Real Madrid. Claro. Eu É desconheço uma as voz conversas que existiram entre o André e o Pepe. Se calhar era mesmo impossível ele ficar lá. Não tenho informações que me permitam dizer se era possível ou não. O que eu estou a dizer, de facto, para mim isto Que é ele fez factual, falta. que fez falta. Fez. Fez falta. Bem, eu gostava de ver para o ano Mora de um lado, Chico Conceição do outro. Acho que seria interessante para o Porto. Tem ali o homem, que não o desperdicem. Portanto, esperemos que possa haver ali um consenso. Se não for para vender, que possa haver ali um. Porque eu acho que seria interessante. Mora de um lado, Conceição do outro, a nível de até de Seria. juventude para a seleção. Só falta escolher o avançado. Tu não és Samu, não é? Pois não é bem o Eu estilo. não acho que seja muito o O estilo. Samu foi o mas segundo melhor faz, marcador do acho que se campeonato, faz. não é? Foi. 19 golos, os mesmos, que o Pavlidis. Pavlidis. Samu fez uma grande primeira volta, o Pavlidis Fez uma grande segunda volta. Juntos depois davam houve um um tal- Jokeras. Exato. Marcaram juntos menos de metade dos golos do Joker. É verdade. O Jokeras que o Mbappé ontem marcou, portanto o Mbappé está a meio ponto, olha lá o que é que é. Meio ponto, Falta-lhe não é? um gol. Mas ainda há o Salah também, que Salah joga tem dois hoje, jogos. hoje segunda-feira, e ainda joga no fim de semana. É, o Salah Vai ser tem. muito difícil. Achas que vai? Só lá marca? Acho que sim. Infelizmente, eu gostava muito que Gostava. a Botador viesse para Portugal por tudo e por mais um par de botas, que é o facto de os gols aqui contam menos E temos menos jogos. temos menos jogos. Isso é que é estranho. Portanto, Os gols contarem menos não me choca, porque tem que ser por coeficiente e não sei o quê. Mas ter menos 4 jogos é quase impossível. Tens mesmo que ser uma lenda, não é? verdade. Tens que ser Jardel. Imaginem o Sporting a vender o Bota de Ouro, não é? É diferente logo o rótulo. É que o o último problema é bota, que já está vendido. o último bota E de vai por ouro 70 milhões, É seja isso, Botador é ou isso. não. O último É bota de cláusula ouro também? 70? É a cláusula que estava acertada para este porque mercado. o Jokers terá. Foi o acordo, não é? O acordo. O Jokers não foi aumentado quando poderia ter sido e já foi para isso. E ficas mais um As ano. cláusulas não decoro de cada um Acho que foi deles. Ruben Amorim, disse: opá, ficas mais um ano connosco e depois nós no próximo verão deixamos de sair. Depois foi embora. E depois foi embora. Também depois está a dar- Esse também podia ter sido um momento, podia ter. Esse momento, voltando só muito rapidamente ao Sporting, poderia ter acontecido quando o Ruben Amorim saiu, Jokeres e Ullmann ou alguém poderia ter dito: pá, não, eu fiquei aqui por causa do Amorim, agora vou-me embora. Ainda que em Aconteceu janeiro seja isso- mais aconteceu complicado. isso em 2011 com o Vilas Boas e alguns jogadores. Quando o Vilas Boas sai do Porto para o Chelsea, o projeto de ataque à Liga dos Campeões, que permitiu cativar alguns jogadores desse plantel a ficarem mais uma temporada, acabou por morrer ali. Eu acho que o Falcão sai logo passado uma semana ou duas. Confesso que já não me lembro, mas sim, é normal. Felizmente para o Sporting não aconteceu. Muito bem. Exatamente. A última botador que nós tivemos foi o Jardel, que quando a foi receber, não sei se vocês se lembram, como é que o Jardel estava no seu Estava espírito. contente? Sim, Estava noutro planeta. Estava. Barba, lembro-me bem. Do Jardel e Planeta receber Jardel. aquela bota de ouro quando o homem. Dirias-te, lembras mais do que ele? Bem, Opa, o Jardel foi o melhor ponta de lança que eu vi. ponta de lança assim. Ponta de lança. Por acaso, Olha, imagina foi que o Mora de melhor. um lado e o Chico Conceição do outro. Aí é que eu ia. E o Durlovic. Aí é que eu ia. Por acaso perguntaram-me se eu gostava mais de Jardel, porque a nossa redação não se lembra bem de Jardel, nós lembramos, mas nem toda a gente ali se lembra. Jardel ou de Jokeres? E eu dizia, são uns avançados totalmente Tem diferentes, nada a não ver. é nada a ver, não é? É muito mais fácil comparar o Jardel ao Falcão Sim. do que o de Jardel ao de Jokeres, porque são modelos avançados Eu totalmente acho que o diferentes. Joker é melhor avançado, o Jardel é melhor ponta de lança. Acho que sim. Eu disse Ou exatamente isso sobre o Falcão. O Jardel é o homem, o primeiro toque dele tem que ser o último. É. Não é? O Gyökeres não, é aquele jogador que vem buscar atrás e arranca. Quando a e miudagem lhe leva perguntar, mete só aquele resumozinho. A música do Rui Veloso. Milan 2, Porto 3. Em 96, jogo. E ainda é o início do Ainda é o Jardel. início, é verdade. É É quando dos ele- primeiros Esse jogos, resumo, esses dois golos dele, opa, resumem aquilo que era o É Jardel. verdade. o Olhem, Jardel de cabeça era incrível. sim. Cabeçada. Ele chegou a marcar golos de cabeça fora da área, o que é, Sim, sim. o que é sim. interessante. Devia ser giro para catalogar ali. Cabeça fora da área. Olhem, o campeonato acabou. Temos algumas situações que temos aqui que olhar. O Vitória faz uma exibição terrível, não faz um remate à baliza do Sporting, perde o quinto lugar, não vai estar na Europa. O que não é positivo para o Vitória. Acho que o Vitória, por inerência, tem que ser o grande candidato ao quinto lugar. Acho que a estratégia do Vitória foi muito simples. Foi acreditar no Farense. Acreditar na França. Porquê?
porque o Vitória desperdiçou de uma forma absurda na semana anterior o jogo em casa com o Farense. Portanto, foi aí. O Vitória perdeu aquele jogo e depois pensou, ok, o Farense se ganha aqui também vai. Mas acho que foi... para mim, um fracasso. O Vitória esperava claramente e seria bom para Portugal, obviamente com todo o respeito pelo Santa Clara, mas o Vitória... Tem uma grande equipa, atenção. Mas o Vitória já leva um coeficiente diferente, já levaria um coeficiente diferente pela campanha que fez este ano e, portanto, acho que Portugal corre aqui um risco de ter o que tem tido nos anos anteriores, que é nenhuma equipa na Conference League na fase de Liga. Eu não sei, mas o Santa Clara vai ter que fazer outra vez aquelas 3 eliminatórias. Sim. Difícil. Foi o que fez há 3 anos. E passou duas, não foi? E depois foi eliminado com o Partizan, se não me engano. Acho que foi uma equipa maior, ou não? Se calhar foi o Partizan. Tenho ideia que é o Partizan. Eu lembro, mas não houve alguém que jogou com o Tottenham ou assim? O Tottenham foi o Passos. Confirma já isso. O Passos ganhou o Passos que vai jogar o play-off. Ganhou o Tottenham em casa. Ganhou o Tottenham 1-0 em casa. Por acaso fui lá fazer esse jogo. Jorge Simão, não é? Jorge Simão. É verdade, agora estão no play-off de manutenção. E olha o que aconteceu. O Passos está quase na terceira e o Harry Kane ganhou um título. É verdade. Cunha, olhando para a época, já temos 2 treinadores despedidos. O Vitória perde o 5º lugar, mas em princípio vai manter treinador. Acho que faz todo sentido manter treinador. Até porque o Vitória passou uma época também semelhante ao Sporting, não é? Uma série de treinadores. Partizan. Já houve 2 mudanças de treinador. O Bachi é oficial. Já era desenterrado isto. Estavam a dizer que... já é oficial, mas... Não, estavam a dizer que era certo. Não sei se já é oficial nesta altura, mas o Petit, por exemplo, o Petit já é oficial. Portanto, já houve aqui uma série de mudanças de treinadores. O Rio Ave também faz uma época um bocadinho modesta, antes de irmos às descidas. E ainda havia a dúvida do Carlos Carvalhal, supostamente está de saída. Avançaram o nome de Vítor Bruno, mas entretanto já retraíram esse nome. Já? Okay. Portanto, olhando para o nível do nosso campeonato, o nível médio, foi melhor, pior do que anos anteriores? Foi pior. Pior? Pior. Nível médio. Este ano eu vi muitos jogos de equipas médias da classe da gama média baixa, e de facto não vi projetos desportivos, futurísticos que me encantassem, com algumas exceções, e é aí que eu agora também me vou agarrar. Gostei sobretudo do crescimento do Estoril. O Estoril acaba a segunda volta do Estoril é muito boa, e não só no número de pontos acumulados, uma equipa que dá gosto de ver jogar futebol. Ainda agora contra a Estrela estava... Um treinador que dá gosto de ouvir. Sem dúvida. E Encatro é um nome curioso, interessante, porque o Encatro estava, entre aspas, despedido a certa altura. Eu não sei se vocês viram, ele foi ao Canal 11 e eles pediram um vídeo, acho que foi ao Pedro Álvaro, acho que foi ao capitão, e o Pedro Álvaro conta a história do momento em que os adeptos disseram vocês é que escolhem, o treinador ou nós. E realmente isto espelha muito do futebol português, porque nós aqui na nossa análise vamos dizer isto é uma vergonha, porque os dirigentes são muito precipitados e mais um campeonato com muitos despedimentos, com muitas mudanças, algumas delas absolutamente incompreensíveis, mas depois também há isto. É ver estes casos como o de Ian Castro, em que houve este ultimato e acabamos a falar de Ian Castro como um treinador que de facto acrescentou ao nosso campeonato. Sim. Ian Castro, Tiago Margarido... Tiago Margarido, para mim... São os únicos 2 que fizeram o ano todo no clube? Assim de cabeça? E o Vasco Matos. Vasco Matos. Tudo o resto mudou de treinador? Não é? Eu espero não estar a esquecer Casa Pia, João Pereira. Sim. Portanto, 4 clubes, houve clubes que contrataram 3 e 4 O curioso é que o Tiago Margarido e o Vasco Matos já eram dos pouquíssimos que vinham da época passada para esta época. Tiago Margarido foi um nome até apontado, se não estou por Jornal Record, como principal alvo para o Rio Ave. Pois. Eu estou a imaginar Rio Ave, Famalicão, Braga, por aí. Acho que esse é um treinador que vai garantidamente dar o salto, não apenas pela muita qualidade que apresentou, com uma equipa muito parca. Eu diria que em termos de plantel, antes do início da época, para mim o Nacional era o plantel mais fraco, ou pelo menos mais desconhecido. E acho que o Tiago Margarido é dos que mais se valorizou. E associou-se também a Jorge Mendes, o que normalmente significa que é alguém que vai saltar. Olhem, lá por baixo, nós falamos aqui no 0-0 muito Boa Vista, é um clube muito próximo de nós, não só geograficamente, que até é o clube mais próximo de nós geograficamente, mas porque o novo presidente do Boa Vista foi nosso comentador, portanto temos uma ligação interessante ao Boa Vista. E o Viva 100 metros do estádio.
Exato. Tu vives a 100 metros do estádio, desceu de divisão, o jogo foi o reflexo de uma época. Eu tive o prazer, tive o benefício de estar lá, e o Boa Vista saiu com 4, podia ter saído com bem mais, porque a equipa estava completamente descompensada. Desce em divisão, vamos ver. Fari garantiu que tudo vai ser feito, portanto, também deu a cara como Rui Costa. Descem de divisão direta, tal como o Farense. Vamos ver o que é que acontece com o Aves. Nunca uma equipa da Primeira Liga manteve-se no play-off, com exceção do Passos, antes de ter sido anulado ou ter sido parado o play-off durante uns anos, não sei quantos anos é que foram. Mas olhando aqui para o caso específico do Boa Vista, há dúvidas, não é? Sobre o que é que vai acontecer a este Boa Vista. Sim. Há uma certeza que os adeptos não vão deixar, porque a quantidade de gente que foi à Arouca foi impressionante. Começa o Luís sobre o nosso... Sim, eu em relação ao Boa Vista, eu acho que cair um histórico é sempre péssimo. Eu, se não estou em erro, é a primeira vez que nós, dos 5 campeões em Portugal, só temos 3 na primeira divisão. Se não estou em erro, acho que é isto. Do Boa Vista andou quando o Boa Vista andou lá, o Belenenses estava, acho que sim, não sei se esteve sempre ou não, mas pronto, esta queda, acho que era uma queda anunciada. O Boa Vista nos últimos anos já andava sempre... No ano passado salvou-se na última jornada. Sim, e também teve outra... Eu lembro-me de uma salvação na última jornada em Barcelos, uma vitória 2-1. Portanto, o Boa Vista normalmente já andava a ganhar isto, e são muitos tiros nos pés, são muitas promessas falhadas, é muita sensação de uma resolução que nunca acontece. Quem sofre são sempre os mesmos, e este fim é um fim doloroso de Primeira Liga. Claro que qualquer adepto, qualquer dirigente dirá que é um até já, mas eu sinceramente tenho muitas dúvidas em achar que isto vai ser um até já nestes moldes. E para mim a questão central nesta altura é mesmo o que é que vai Gerardo Lopes fazer? Vai finalmente vender o clube? Vai ter que o desbaratar, porque teve várias hipóteses de o vender e não o fez. Vai continuar a castrar o Boa Vista? Vai o Boa Vista largar Gerardo Lopes e associar-se de outra maneira a algo diferente? Está tudo em cima da mesa, são muitos X, são muitas questões, e é um cenário catastrófico, porque nos moldes atuais o Boa Vista não tem salvação, porque são mais de 100 milhões de dívidas, são muitos milhões de dívidas que têm que ser suprimidas imediatamente, e o Boa Vista não tem solução. Portanto, tem que chegar alguém com um saco cheio de dinheiro para solucionar este Boa Vista, ou então vai ter que ser um Boa Vista diferente. Vamos ver o Boa Vista 2025, não é? Que seria uma tragédia, é o que é futebol, mas para o futebol seria uma tragédia, porque já tivemos muitos históricos a cair e a terem que fazer isto, o Salgueiros não sei o quê, a terem que recomeçar. O Boa Vista é campeão nacional. O Boa Vista é muito grande, é um clube fantástico, cheio de gente extraordinária, que apoia o clube na Primeira Liga, como apoia no terceiro escalão e no quarto, se for preciso, até nos distritais, não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que o Boa Vista merecia aqui um episódio inteiro, ou pelo menos justificava, porque é tão complexa a situação que, para nós dizermos tudo aquilo que queríamos dizer, precisávamos aqui de uma horinha a falar sobre o Boa Vista Futebol Clube. É um gigante do nosso futebol, e eu cresci a ver o Boa Vista a jogar nas provas europeias e a ganhar a colossos italianos, e não só. Eu, por acaso... Lembro-me do Dortmund. É verdade. Com o Dortmund. Eu sou de Pedras Rubras, mas depois fui estudar no 10º ano para o Claro de Rezende, que é mesmo à frente do Estado do Bessa, e então havia muito aquele hábito do Boa Vista dar bilhetes para os jogos europeus no Claro de Rezende, e nós vimos muitos jogos do Boa Vista no Estado do Bessa, no pequenino Estado do Bessa na altura. Levaria talvez 12 mil lugares, talvez à volta disso, sempre cheinho, um ambiente extraordinário. Via à minha frente nomes inesquecíveis: João Vieira Pinto, Ion Timóteo, Tervin Sanchez, Nelson Bertolazzi, Nuno Gomes, Ricky, Chiquinho Carioca, tantos e tantos, e sempre com equipas competitivas. Portanto, esta trajetória descendente
que nos levou até aqui, que os levou até aqui, começa essencialmente no processo do estádio. Portanto, depois do título nacional, há ainda uma época seguinte de grande investimento, já com João Loureiro. Essa época, desportivamente, ainda é boa. Acho que o Boa Vista acaba novamente em segundo ou terceiro. Sim, luta com o Sporting. Mas depois o processo do estádio foi ruinoso. Como em tantos. Ruinoso. Eu já ouvi várias versões, portanto eu não vou aqui pôr pé em areias movediças, porque já ouvi tanta coisa que só quem esteve lá é que sabe. A verdade é que começa aí esta debacle do Boa Vista. E depois vão surgindo personagens civilinas que se querem aproveitar da situação muito frágil do clube, gestões que acumulam erros atrás de erros, algumas querem dar passos mais do que a perna, e depois há esta questão do Gerardo Lopes que eu também não compreendo muito bem. Por aquilo que foi dito pelo Rui Garrido na Assembleia Geral do Boa Vista Futebol Clube, a intenção de quem ganhou as eleições para a direção, para o clube, e aqui há sempre muita confusão entre SAD e clube, era a curto, médio prazo adquirir a participação do Gerardo Lopes na SAD. Por aquilo que foi dito nessa Assembleia Geral, portanto não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, é público isto, o Gerardo Lopes não tem atendido a essa vontade da direção do clube. Mas também me parece que a direção do clube não tem sabido comunicar para o exterior, porque está a ser alvo de críticas, de ataques, por não ter conseguido, lá está, trazer o dinheiro que os sócios ansiavam, mas as coisas não são tão simples como isso. Portanto, é um processo muito complexo, é um processo muito triste para quem ama aquele clube. Espero sinceramente que o Boa Vista tenha condições para competir na segunda Liga, porque é um campeão nacional, é um emblema de uma zona nobre da cidade do Porto, é um clube com as camisolas mais bonitas do futebol europeu, e é um clube que deu muitas alegrias. E aqui entre nós, os três grandes precisam de clubes com esta dimensão para afrontá-los. Vitória e Braga vão fazendo este papel nos últimos anos, mas o futebol português precisa urgentemente de um Boa Vista saudável. Porque depois temos a Vitória de Setúbal, junto-lhe o Marítimo. O Marítimo, Beira-Mar, a Liga. Acho que é fundamental. O Beira-Mar. Académica, Liga 3. Beira-Mar vai passar a SAD, malta. Estou a Cima tentar, não deles. sei se o Renato consegue ver isto, do top 10 de clubes com mais participações na primeira divisão, provavelmente na próxima temporada vamos ter os três grandes, O Braga. Vitória e Braga. Eu acredito que o Vitória Setúbal estará nesse top 10, a Académica, o Boa Vista, O Belenenses. o Belenenses, e faltará um. O Marítimo, não sei se será o... Talvez. Do top 10 de clubes com mais participações na primeira liga, provavelmente 5. Renato, se eu chegar Renato, lá primeiro, anda lá. Se conseguires E mais, está na altura da CUF voltar a investir no futebol. Vamos lá. Fabril Vamos do lá. Barreiro. Fabril do Barreiro. Também desceu divisão. Está na altura. Também desceu a AF Jesus. Setúbal. Olhem. Ok, tem aqui já. Então, vamos, top 10? vamos. Acertei Estava ou a acusar não? pressão. Vamos lá. Benfica, Sporting, Porto. Vitória Braga. Vitória, Belenenses, Belenenses. Vitória Setúbal, Braga, Académica, Boa Vista e Marítimo. Vamos. E quem? Desculpa, 10 o em último? 10, pá. E depois é o Rio Ave, Estoril Marítimo. e Beira-Mar. Beira-Mar. Eu sabia que o Beira-Mar estava por aí. 10 em 10. Voltamos fortes. Rio Ave, Estoril e Beira-Mar. O Estoril já é 12º nas participações. O Beira-Mar já vai passar isso, amigo. Agora que fizemos SAD, vocês vão ver. Acho que fala-se com o Gerardo Lopes, não é? Vamos isto sim, temos isto sim, isto não? Temos, mas acho que primeiro normalmente é o desenterrado. meu amigo. Queremos o desenterrado. Pois é, ok, ele não está, Como é que mas está a há classificação, desenterrado. Cori? Estão empatados, não é? É assim, 4-4. Okay, atiram para esta final assim do nada? 4-4. Tipo, miúdo, nunca jogaste nisto. vais Joga, agora jogar. 4-4. É assim, eu vou-te dizer, por mim começamos do zero. E o Maia desistiu Eu, em e tu relação ao ganhaste. Maia, que é, tu- Desistiu? É isso. Tens um jogo decisivo. Não aparece? Faltas. Luís, verdade. eu vou deixar aqui um desafio ao Pedro Filipe Maia e à comunicação do Futebol Clube Porto. Se ele trouxer aqui o André Vilas Boas, ele pode fazer o desenterrado contigo. Essa é uma parte importante, porque nós fizemos aqui um apelo ao André Vilas Boas vir ao ataque rápido explicar a época. Com perguntas fortes e agressivas. Agora, pronto, já não são tão fortes, porque o Maia, se sentar ao lado, vai pedir para ter calma. Mas aí podemos depois fazer o desenterrado. Seria É verdade. Acho que era... Seria um convidado interessantíssimo. E acho que o Maia não nos vai não fazer isto. É verdade, evidente. é verdade, é verdade. Bem, Varandas de um lado, Vilas Boas do outro, Rui Costa ao outro ali ao meio, era do caraças. Não havia um verdade. programa antes com Santana Lopes, não sei o quê, com Pinta os Costa. donos da bola. Era isso? Donos da bola? Então vamos lá ao desenterrado. Vamos lá. 0-0 então, é isso? Vamos lá, 0-0. Não contar aquela vez que o Cunha veio e me ganhou, e por isso não vai contar, como é lógico.
Houve uma vez que eu vim também e o nosso amigo Renato, o nosso querido não perdoa este. Renato Soares, repetiu o Aldrabou, não é? Diego Costa. Eu não disse porque já tinha saído há umas semanas antes. Isso também me parece um bocado desculpa, ó Cunha. Eu não disse porque já tinham dito e tal. Não sei se era assim. Vamos lá. Vamos lá. Este aqui ainda não foi falado, de certeza absoluta. O Renato, para quem não sabe, teve um domingo intenso. É melhor não contar. Melhor não contar. É melhor guardar. Ora bem, Então. o nosso centrado é avançado, brasileiro, 31 anos, joga atualmente no Japão. Allan Kardec. Não. Já jogou, por exemplo, com o Kleber, ex-Futebol Clube do Porto, o Nani, o Balboa. Só para baralhar aqui um bocadinho. Mas já jogou com eles, é isso? Já. Com o Nani, com o Balboa. Só para ir buscar aqui a todo lado. Nani e Balboa. Não é vista nenhuma. Esta é só para baralhar. Ok. Renato. Conquistou 2 troféus em Angola. Em Portugal, além de um grande, jogou no Beira-Mar, no Estoril. Edgar. Não. Não tem 31 anos. Já teve 31 Feirense. anos. Porque lá quando chegou a Portugal tinha 31 anos. Passos e Santa Clara. Espera aí, eu acho que sei quem é. Feirense, espera. Passos, Santa Clara e quem mais? Desculpa. Beira-Mar, Estoril. Ganhou uma segunda liga em Portugal, é importante dizer. Não jogou nenhum grande, é isso? Jogou num grande. Eu disse, além do grande. Jogou no Passos, disseste tu? Jogou num grande. Já sei quem é. Pelo grande, ganhou uma taça da Liga e uma taça de Portugal. Taça de Portugal essa. em Luís que- Filipe. Luís Filipe. Vamos. Eu quando tu disseste Passos, eu Foste lá, né? fui lá. Pois. Luís Filipe. Está no Japão. Coitado, o Luís Filipe teve aquela... Eu fixei no Beira-Mar, pensei, no Beira-Mar já deve ter sido. há Opa, a muitos Beira-Mar anos. foi logo Edgar. Mas já Edgar, me eu lembro. lembro-me do Edgar. Edgar, eu lembro-me do Edgar. Mas já tem muito mais 31 anos. Tá. Pois estranho, foi o que eu te disse. Se calhar 40 e 31 Podia tinha ser. quando chegou, apesar de no BI Podia ter ser. menos. Isto sim, temos isto sim, isto não. Temos isto sim, pelo Vamos lá, menos. então. Isto sim, isto não. Tenho sim, senhor. Olha, Ora bem, o meu isto sim é o Crystal Palace, porque ganhou a FA Cup pela primeira vez, é dos clubes com menos história na Premier League dos que lá estão, e estão lá clubes que já ganharam muitas vezes o campeonato inglês e que vocês nem imaginam, ou se calhar imaginam, mas o Crystal Palace não tem grande história e conseguiu aqui uma grande página de história ao ganhar ao Manchester City e ao adensar uma época absolutamente para esquecer da equipa do Guardiola. Incrível. Portanto, fica esta referência porque, atenção, isto não é por acaso. Este Crystal Palace é dos clubes que mais alimenta a seleção inglesa. Tem lá excelentes eu jogadores. ia-te falar disso. Tem o Eze, tem o... Tinham o Olise no ano passado, Tinha o tem Olise. aquele... Sim, Tem o guarda-redes, o Anderson. o Dean Anderson, Tinha o fez central, o que era o penalti. Gueui. O Gueui. Sim. ah, Ainda tem o Adam Wharton no meio campo. Um menino. certo, e havia o Wharton, sim. Esteve no Europeu outro até, foi jogador. convocado, Sim. jogou. Tem também o Mateta à frente, esse é francês. Uhum. Bom O Eze. jogador também. Que fala-se que poderá Pois sair. é, sim, isso foi logo o primeiro que Ai, eu vou, disse. desculpa. É ele que Isso faz, é faz o gol até. muito- não é? Fala-se dele, é que muito fala-se que pode ir forte, para o é muito Newcastle, vamos ver. Esse é muito bom jogador. Pronto, é o meu isto sim. Eu dei por mim a pensar O São nisto. Paulo é aquela equipa de Londres que quase nunca é mencionada, não é? Quando falamos das É, equipas de Londres. Eu dei por mim a pensar se esta não foi a primeira época em que o Guardiola se está a começar a tornar José Mourinho. Ou seja, acabou a mística, as ideias já estão, A entre aspas, metamorfose. ultrapassadas e agora vai acabar a treinar na Turquia. Eu acho que Não? ainda hoje, se perguntares a qualquer dono de qualquer clube, queres o Guardiola? Claro. Quer. Claro. Portanto, ainda acho cedo, mas percebo o que é que dizes. Acho que o exercício é curioso, acho que ainda não está lá. Vamos ver. acho que Aliás, ainda não está lá. foi um bocadinho o que lhe aconteceu naquela altura de Real Madrid e Barcelona, portanto, aí muito por desgaste, mas sentia-se que ele estava ali a ter alguma dificuldade em reinventar-se porque entrou difícil. numa esfera muito bélica, não é? E ele, tanto que saiu. O José Mourinho, só para dar esta nota, negou ter sido contactado ou ter havido qualquer situação com a Federação, porque falou-se bastante que poderia haver aí uma situação Até com o José Mourinho. fizemos um tema do dia O tema sobre do dia, isso. sim. Eu acho que ele responde mesmo ao tema do dia. Exato. Diz mesmo, Depois respondendo de ao tema do dia. analisar o tema do dia Depois tu 0-0. fizeste. Não, foi Humberto, não. foi Humberto. Foi Humberto. Olha, isto não. Então, espera aí. Falta o teu. Tens. Ok. Bem, pensei que não tinhas. Pensei que não tinhas. Eu acho que eu venho para aqui meu amigo. brincar. O que é? Pensei que não tinhas. Diz-me então. Há umas semanas fizemos no Destino Saudade e aproveito também para publicitar este nosso podcast, também do 00,
fizemos um programa sobre o Alentejo Confidencial. Basicamente era sobre os clubes alentejanos que já passaram pela Primeira Liga. Só me lembro do Campeonato. E não só. E o Lusitano de Évora, apesar de já não estar no primeiro escalão há mais de 60 anos, continua a ser o recordista de presenças. E a verdade, Alentejanos? dos alentejanos, sim. E a verdade é que o Lusitano de Évora este ano já garantiu a subida à Liga 3. Está com um projeto muito interessante. Parece que vamos ter um clube com dimensão de primeira e segunda liga em Évora a curto prazo. E portanto vai aqui a minha vénia para o grande Lusitano de Évora, que deu um passo de aproximação à primeira divisão. Vai ter um estádio novo, continua a ter um equipamento muito bonito, tem investimento estrangeiro também, infelizmente é condição sine qua non para este tipo de projetos. Aliás, o Elvas lá ao lado também tenha esse mesmo tipo de investimento, e portanto fica aqui o meu sublinhado, o meu elogio a este Lusitano de Évora, que é treinado pelo Pedro Rossiano e que já garantiu a subida à Liga 3, tal como a equipa B do Vitória Sport Clube de Guimarães. Garantiu Finalmente. ontem. 3 anos depois. Grande abraço para o Alentejo. Isto não... Quem quer começar? Eu posso começar. O meu isto não é o Ajax. Jesus. Vocês sabem, a 5 jornadas do fim, sabem como é que era a classificação? 7 pontos, não era? Ajax 73, PSV 64. Tinha mais 9 pontos em 15. Mais 9 pontos em 15 para jogar. Portanto, era uma questão... Foi goleado 2 vezes. Quando é que o Ajax vai ser campeão? Se é na próxima jornada, se é a seguir, se é depois. O Ajax teve uma reta final inacreditável. Perdeu 4-0 com o Utrecht. Empatou em casa com o Sparta Roterdão. Perdeu em casa 3-0 com o NEC. E empatou 2-2 em casa do Groningen. Com um gol no último minuto. Exato. Contra 10, o guarda-redes lá à frente. Ganhou na última jornada, mas já tinha sido ultrapassado pelo PSV. Isto é daquelas que nós vamos recordar durante muitos anos. A forma como o Ajax, que está a reabilitar-se e que tinha aqui um grande contexto, com um treinador novo, Farioli, que é visto como um dos novos treinadores da moda, tinha tudo para ganhar e perdeu de uma forma absurda o campeonato. E para mim, inacreditável como é que isto aconteceu. Eu gostava de ver, eu não percebo neerlandês, mas gostava de ver as reações dos adeptos jogo após jogo, porque tens 9 pontos, perdes 1, estás tranquilo, empatas mais 1, ainda temos 4 e tal. À medida que a coisa foi ficando negativa. É que nós aqui em Portugal já tivemos casos de recuperações, mas estamos a falar numa volta, não é em 5 jornadas. Em 5 jornadas. Eu não me lembro. Incrível. Impressionante, o nosso Ajax. Ora bem, eu tenho 2, isto não, muito rapidamente, porque eu não sei quando mais uma menção honrosa, mais uma cena desta cadeira. Eu não sei quando é que volto cá, portanto tenho que agarrar a minha oportunidade. É verdade. Eu e tu estamos muito rapidamente. O primeiro para o Passos Ferreira. Não vens? Não sei. Acho que sim. Ninguém disse nada, pá. Ninguém sabe nada. Digam-me hoje de manhã. Estamos a contratar à semana, nesta altura. Eu passo recibo verde. Exato. Rapidamente, Passos Ferreira, um clube que eu me habituei a respeitar, principalmente pela forma organizada como sempre trabalhou, e é muito triste nesta altura vê-lo a disputar um play-off de manutenção na segunda liga contra o Belenenses, exatamente, Passos Belenenses, depois de uma época. Aliás, o Pedro Filipe Maia fez uma entrevista, julgo que em dezembro, ao presidente do Passos, o presidente da altura, e a entrevista foi muito interessante e deu para perceber que de facto que as coisas iam correr mal esta época ao clube da Mata Real. 2, segundo ponto, UEFA. Não quero falar sobre política aqui, mas a Comissão Europeia teve enviados à Palestina, a Israel, e a conclusão é que, de facto, não é surpreendente, está a haver uma limpeza étnica no território palestiniano, e a verdade é que os clubes israelitas continuam a competir nas provas da UEFA, continuam a ir também o país a estar no Festival da Eurovisão da Canção, e parece-me haver aqui 2 pesos e 2 medidas em relação aos clubes russos. Não estou aqui a fazer a apologia do Hamas, por amor de Deus, nada a ver com isso, mas está a haver uma guerra brutal naquele território, com responsabilidades claras do governo israelita, e a UEFA nesta altura ainda não colocou a luz vermelha sobre os clubes israelitas nas provas da UEFA, e não me parece que vai acontecer para a próxima temporada. Foi muito falado também
na Eurovisão. Aliás, houve uma televisão, se não estou em erro, de Espanha, posso estar enganado, mas acho que foi a televisão espanhola, que anunciou que ia fazer um protesto contra isso. Foram avisados que iam ser multados se o fizessem, e mesmo assim a última publicidade, a última mensagem antes de começar a Eurovisão é uma mensagem de apoio à Palestina. Eu acho que foi Espanha, mas não tenho total certeza do que estou a dizer. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Este não é o sítio certo, mas fica essa Bem, essa meus senhores, vamos embora, estamos longos, acho que se justificou. O Luís certamente terá mais novidades sobre o ataque rápido nas próximas semanas, até para nós, pelo menos para mim. Vamos aparecendo, é isso? Vamos estando disponíveis. O ataque rápido certamente não irá acabar, até porque já se está a tornar um como é que eu lhe posso chamar, Luís? Vital. Mais do que vital. Uma referência. Um último abraço ao Maia e vamos embora, voltamos para a semana. Um grande abraço, fiquem ligados ao 00, que vamos ter as nossas primeiras lives de mercado, sexta-feira, 21h30, e voltamos segunda-feira. Posso garantir isso? Podes garantir. Voltamos na isso. segunda-feira. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.